Rádio Geek. Estamos de volta. Boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Eu sou a Lara Vascolto e eu tô aqui... Obrigada, Pazoto. E eu tô aqui com a Sofia Moran, que você já conhece. Galera, tudo bom? E a Bárbara Mascarenhas, também é apresentadora aqui da Rádio Geek. E a gente tá com uma convidada muito especial também, a Amanda Grella, por telefone. Eu acho que o Pazoto vai conectar ela com a gente. Já tá no ar, já? Amanda, você tá ouvindo a gente? Aqui. Oi! Bem-vinda, Amanda. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. A gente tá com todas essas convidadas maravilhosas aqui hoje para falar de um tema super importante, que é a prevenção ao suicídio, né? A gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. É uma campanha que iniciou em 2015, se eu não me engano. Sim, 2015. Do Centro de Valorização da Vida, né? Isso Que é da Associação de Medicina, se eu não me engano, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. Exatamente. Com o objetivo de trazer conscientização sobre esse assunto, que é ainda um tabu, né? A gente Sim, não um fala grande sobre tabu. isso. A gente estava até conversando aqui em off, né? Que ninguém gosta de falar sobre isso. Quando acontece, e acontece muito, né? Muitas tentativas de suicídio e suicídios de fato. Uma que esses dados não são divulgados e mesmo entre as pessoas próximas é um assunto que é abafado, ninguém comenta. Então, não deve ser falado só durante um mês no ano, deve ser falado sempre. Sim. Todos os dias, se possível. Porque é uma questão de prevenção mesmo. A Amanda, ela é estudante de psicologia agora, deixa eu só checar aqui. Amanda, se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade, pode me interromper também, tá? Da Unasp. Tá bom. Eu sou a Amanda, também estava no semestre de psicologia da Unasp. Isso, obrigada. E a Amanda, ela estudou bastante sobre o suicídio, então ela tá aqui para complementar esse papo aqui pra gente, né? E, claro, a pegada do Nó de 8 é meio que conversar sobre a forma como as coisas são representadas na mídia e na cultura pop. E o suicídio é um tema que também aparece. Sim. E às vezes de forma muito errada. Sim, Muito, até demais. Sim. Então, é super delicado e por ser um tabu, tem que ser pensado muito bem antes de ser apresentado pro público, né? Para muitas pessoas, como é o caso de filmes e séries, enfim, qualquer que seja o produto de audiovisual ou literatura, enfim, o que seja. E a gente conversou bastante sobre isso ao longo do mês. A gente não conseguiu fazer o programa antes, mas, como eu disse, é um tema que a gente pode falar durante o ano inteiro. E a gente comentou muito sobre a série, né? 13 Reasons Why. A famosa. Isso, que traz uma questão do pós também, né? Do que acontece depois do suicídio. O pré, na primeira temporada, e depois o pós. Então, que tem um termo para isso, né? Amanda, se você quiser explicar, me cortar aí, por favor. Que é a pós-venção, né? Isso. É um termo muito recente no nosso país, a pós-venção ao suicídio, que são as ações que a gente faz quando o suicídio ocorre, né? A gente fala bastante de prevenção, de prevenir, de ajudar, mas tem os casos em que o suicídio ocorre. E aí, o que a gente faz, né? A pós-venção, ela vem trabalhando justamente nisso. Obrigada, Amanda. E a gente tem a Bárbara e a Sofia, são pessoas que tiveram contato muito próximo, né? Com suicídio, ou por conta delas próprias, ou com pessoas próximas. E eu acho que elas podem falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse pós, né? O que acontece depois da tentativa de suicídio, enfim, ou suicídio de fato, né? Para pessoas que realmente Conseguiram. Conseguiram o fato. Pode começar, Bárbara. Sempre um prazer começar com esse tema. Na verdade, essa questão do pós, ela é muito louca, né? Porque primeiro, pelo menos no meu caso, né? De verdade, eu não esperava me matar. Eu estava numa frustração generalizada da minha vida. Então, assim, aconteceram muitas situações ao mesmo tempo. E eu não conseguia processar elas e elas foram passando, né? Então, assim, ao longo de um ano, muitas situações aconteceram, acidentes de mutilação, diagnósticos dentro da família de uma doença gravíssima, falecimento de pessoas, perda de emprego, falta de
perspectiva de outras coisas para acontecer. E eu comecei a me sentir sobrando na vida, né? E aí eu entrei num processo de ficar muito silenciosa e eu não conseguia falar com ninguém. E as pessoas só achavam que eu estava silenciosa. E então eu cheguei num extremo que as coisas não faziam muito sentido. Eu destruí a minha casa inteira. E dentro desse processo de destruir a casa, eu me machuquei muito. E eu quase, de fato, me matei. Foi uma vizinha que acabou entrando na minha casa, invadiu a minha casa e conseguiu tirar a faca da minha mão a tempo de que não acontecesse alguma coisa. O período entre ela me atender e eu ir para o hospital foi uma situação também complicada, porque a ambulância demorou muito a ponto de um vizinho me levar para o hospital. E o atendimento foi péssimo. Sim. E durante o atendimento, a minha mãe já estava no local. Ela foi muito maltratada pelos enfermeiros. E o que ela ouvia ele falando assim enquanto a gente precisa ficar perdendo tempo com essas pessoas que não se orgulham da vida, tem pessoas que de verdade estão sofrendo por um acidente que merecem a vida. Então, Nossa, assim, a minha mãe péssimo. falou assim… Meu Deus. Péssimo. Enquanto ele me entubava, né? Então, minha mãe falou, você não sabe o que ela passou. Aí ele falou assim, como ela tem várias que terminam o namoro e resolvem se matar para chamar atenção. Então, assim, um tratamento, assim, para minha família, para mim que estava ali naquele momento, para outras pessoas. Ele nem sequer sabia do que se tratava. E ele estava me tratando dessa forma. A minha mãe, no hospital, foi procurar assistente social, falar sobre outras coisas que eu estava vivendo. Ele simplesmente, tanto ele quanto o médico, ia me liberar após o atendimento. Sem qualquer tipo de acompanhamento. Sem nenhum nada. acompanhamento. E é o que normalmente acontece, né? Porque as pessoas, elas não percebem que a dor psicológica, às vezes, é muito maior do que a dor física. Porque você não sabe por onde você corre. Você fica perdido dentro do seu próprio pensamento. Parece que ninguém te ajuda. Mesmo as pessoas tentando, você fica muito perdido. Porque é uma coisa de você com você mesmo. E a assim, pior luta. Eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo, né? Então, assim, foi uma somatória de situações. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, assim, eu mesma não conseguia reconhecer em que fase da vida eu estava vivendo. E eu só me sentia uma pessoa inútil, que nada que eu estava produzindo fazia sentido. Não que eu não quisesse mais viver. Muito pelo contrário, eu não estava buscando aquilo. Aquilo foi uma situação de extremo que aconteceu. E foi por intervenção da assistente que me deixaram de internado para fazer lavagem e outras coisas acontecerem. Mas foi assim, foi muito triste. Mas diante daquele processo todo, eu fui, né, tentar me entender. Eu nunca tinha parado para analisar nesses 10 anos o que foi para minha mãe ver a filha nesse estado, ver o médico e o enfermeiro tratá-la dessa forma. Ver sendo a filha tratada dessa forma, ver a ambulância não chegar, coisas desse tipo. Nós nunca conversamos. A minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. A minha família toda estava em casa quando eu voltei do hospital. Comemoraram quase como se fosse… Você foi pro hospital, fez uma cirurgia e voltou. Que bonito, que bom, tá viva, não sei o quê. Todo mundo só falou, por que não fica assim, vai dar tudo certo. Não fica assim, como se você tivesse feito uma cirurgia. Eu escolhi ficar assim, tá, gente? Não fica assim, vai dar certo, vamos tomar café. Então, assim, tinha um café da tarde me esperando com as minhas avós, as minhas tias. Como se eu tivesse ido pro intercâmbio, como né? Se eu tivesse, Bem-vinda de volta, Bárbara. Bem-vinda de volta. Você vai continuar. E nesse processo do Setembro Amarelo, que eu comecei, né, nos últimos anos, a prestar atenção até em algumas coisas que acabaram saindo na mídia, de como a gente não fala sobre isso. Isso é abafado. E se eu não tivesse vontade de sobreviver a essa situação, com certeza eu teria tentado outras vezes, porque eu não tive realmente uma conversa com ninguém. Nenhum amparo e nem a liberdade de falar sobre isso, abertura, né? E eu vou falar pra você, naquele momento eu fui buscar as recomendações, era de eu ser acompanhada pelo SUS. O SUS não tem demanda, não aguenta a demanda de procura. Eu fui 3 vezes
porque tinha uma agenda marcada para eu fazer uma triagem. E as 3 vezes, a psicóloga chegou atrasada, tipo, 1 hora depois. Nossa. Tipo, Você já tá mal com a situação. Né? ela chegou, eu falei pra ela, dane-se, eu não vou fazer tratamento. Eu fui embora, sabe assim? O que eu tô fazendo aqui? Se nem você Sabe que assim? deveria se importar comigo se importa, né? Eu nem tô me importando em estar aqui. Eu tô cumprindo um protocolo pra minha mãe achar que eu não tô maluca de verdade, sabe assim? Então, eu tô vindo, tá bom, vou lá cumprir o procedimento. Então, assim, nós não temos pessoas preparadas pra isso. Aí seu amigo fala assim, conte comigo no Facebook. Aí você liga e fala, pô, eu tô mal. É, né? Então, olha, agora eu tenho um horário do meu trabalho, eu preciso ir embora. Sim. Então, de verdade, ninguém tá preparado pra ouvir. E eu creio que muitas vezes não seja nem culpa da pessoa. É porque ela só não sabe lidar com a situação. Porque Ninguém ela nunca sabe, passou. né? A gente não tem, tipo, a gente não tem liberdade nenhuma pra falar sobre isso e a gente não sabe como lidar, né, com isso. Então, falta muita educação sobre o assunto pra todos, né, os envolvidos. Como que foi a sua experiência, Sofia? Você falou que teve uma pessoa Foi péssima. próxima, Eu tive uma né? pessoa muito próxima da família. Minha família ela já tem um caso de depressão incrivelmente vasto, o que é muito engraçado, porque eu tenho, minha mãe tem, minha irmã tem. Então é uma coisa que, teoricamente, deveria ser comum pra gente, né? Porque se todo mundo tem, deveria ser comentado. E não é. E foi uma surpresa pra mim. Quando eu fiquei sabendo disso, me chocou, porque é uma pessoa muito nova, 15 anos. Nossa. Pô, 15 anos. O que você tem que fazer com 15 anos? A sua lição de casa, sabe? E a pessoa passar por isso, você fica desamparado. Porque você se vê numa situação de perder uma pessoa que você ama, sabe? Uma pessoa que você literalmente daria a vida, sabe? Daria tudo pra estar com ela, ver ela bem. Então, pra mim, foi muito traumático. Porque além de ter passado por essa experiência quando mais nova, com a mesma idade, ver isso se repetir, você fica pensando, sabe? Aonde que eu errei? E não foi você que errou, sabe? Não foi você. Porque o suicida, normalmente, não demonstra que ele quer. Eu imagino que fica a sensação, tipo, como que eu não vi isso, Sim, né? Como que eu não exatamente. percebi que essa pessoa Como tava... isso aconteceu comigo e eu não consegui perceber que a outra pessoa precisava de ajuda. E é exatamente a mesma característica. Sentimento de culpa, né? Sim, 100%. É culpa. E, como você disse, ela se fechou. Era uma criança, feliz, aberta, conversava com todo mundo. Dos 13 aos 15 anos, uma pessoa fechada, que não fala, que você precisa tentar instigar a conversa pra talvez ela responder. Entendeu? E esse negócio de reprimir na escola, em qualquer lugar. Tipo, você tá triste? Não é tristeza. Sabe? A depressão não é tristeza. Mas às vezes a fase da vida faz com que a gente fique mais fechado, mais introspectivo. Então, não dá nem pra gente olhar uma pessoa que tá mais retraída e acreditar que, assim, ela tá passando por um processo de depressão. Exatamente. Até porque, assim, eu sempre fui muito expansiva. Em casa, eu tava mais fechada. Mas, assim, um dia antes eu tava numa festa. Sim, amigos, né? Ninguém acreditou, porque no dia antes eu tava numa festa. Sim, eu tava no final de semana conversando com as pessoas. E no dia seguinte eu tava no hospital. E vocês acham que se vocês tivessem mais informação sobre isso, se vocês soubessem identificar o que vocês estavam sentindo melhor, não sei, talvez se tivesse tido um resultado diferente, tem a ver com informação ou com... não sei, que vocês pudessem ter buscado ajuda, sabendo que o que vocês estavam sentindo, né, poderia causar um risco sério pra vocês, não sei. Eu acho que é uma aceitação da doença. Você aceitar é muito difícil. Porque é muito fácil você ver no filme, você vê numa série, você vê aquilo, sabe? É uma coisa hollywoodiana. Você vê como se fosse aquilo. Mas não, é uma luta muito maior. Muito maior. É porque, assim, qual que é a diferença entre a depressão e você estar num dia triste ou numa temporada triste? Como né? se identifica isso, né? Que você tá ansiosa e que as suas expectativas não estão acontecendo. Eu acho que nós estamos num momento da vida que tudo é muito acelerado, tudo é muito urgente. A gente tem muita informação. Então, ao mesmo tempo, a gente tem os picos. E isso não faz a gente ser bipolar, né? Exatamente. É por causa da rotina, da vida, né? Então, assim, chega uma hora que você fala assim, é normal você ficar muito mal com a perda de um parente próximo, com uma série de situações, mas chega uma hora que a gente não aceita que a gente precisa ser acompanhado. Independente de você estar passando por uma situação de estresse, de picos ou falta de acomodação, a gente precisa ser acompanhado, porque essa rotina ela não é normal.
Nós estamos falando sobre trânsito. Não é normal você sair de casa com a expectativa de concluir seu dia e chegar no fim do dia você se sentir frustrada. Porque você não fez nem 30%. Você não fez 30%. E que você não sente que o seu sonho está sendo realizado. Você não sente que você é a mulher que você gostaria de ser. Que você está agradando a sua família. Então, assim, a gente se cobra demais. E a gente não vê quando essa pressão está sendo extrema a ponto disso virar um suicídio. É uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Então, assim, o que é a depressão, né? Sim. Amanda, do ponto de vista de prevenção e de pós-venção, quais são os passos? O que é feito para prevenção de suicídio? E o que deve acontecer no pós, idealmente, né? Sempre mais na parte das ideias, né? A prevenção, ela é uma coisa muito recente, né? Também. E a gente vive uma cultura no nosso país que é muito de remediar os problemas. Então, a gente não está promovendo saúde, a gente está prevenindo doença porque ela já está instalada. E isso é muito ruim, porque a gente, ao invés de eu tratar, por exemplo, essa criança que ela está com alguns sintomas, sei lá, de depressão, eu deixo isso até ela crescer, e aí ela tenta um suicídio, aí eu falo, não, puxa, agora eu vou tentar fazer alguma coisa por essa criança, entendeu? Então, a gente erra muito nesse sentido, porque a gente deveria trabalhar com coisas muito antes, né, do que a gente faz. A pós-venção, ela é uma coisa mais recente ainda do que a prevenção, e tem poucos lugares, assim, se eu não me engano, acho que só tem um, que é de uma psicóloga chamada Karen, que ela que trouxe, na verdade, esse termo de pós-venção para o Brasil com a dissertação de mestrado dela. Então, ela fez essa dissertação de mestrado e aí ela introduziu isso aqui no nosso país. E ela tem uma clínica que trabalha com essa questão. A pós-venção é importante porque ela é feita para todos os sobreviventes. Quem são esses sobreviventes? São as pessoas, os familiares, os amigos próximos, as pessoas que se impactaram com aquilo, né? Então, você perdeu uma pessoa muito querida. É um luto diferente que você vai ter, né? E o trabalho da pós-venção é justamente esse, de trabalhar com essas pessoas nesse processo de luto para diminuir que talvez outro suicídio aconteça. Então, o trabalho da pós-venção é muito importante, porque, às vezes, outro suicídio pode acontecer, porque uma coisa vai levando a outra, né? A pessoa fica impactada com aquela morte, não consegue lidar com o sofrimento que ela está tendo, e ela vai e também se mata. Então, isso é muito preocupante. A gente deveria falar sobre isso. E, idealmente, então, um sistema ideal de saúde, o pós abarcaria tanto a pessoa que tentou o suicídio, né? Enfim, se ela conseguiu, aí não com ela, mas com a pessoa que tentou o suicídio e com todos os envolvidos, né? Com as pessoas impactadas por aquilo. E hoje a gente vê, como você falou, que nem a pessoa que tentou o suicídio tem qualquer tipo de amparo, né? Então, a gente tá bem longe, né, desse... Quando que você falou, Amanda, que chegou esse trabalho dessa psicóloga de pós-venção? O trabalho dela foi em 2011, que ela trouxe isso. Não tem nem 10 anos, em 2015 começou a prevenção. E aí... Só que, assim, a pós-venção, eu acredito que pouca gente conhece esse termo e que isso existe, né? Eu mesma nunca tinha ouvido falar, assim, antes de começar a pesquisar sobre isso e a gente começar a conversar, eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, faz todo sentido, né? Sim, porque eu acho que até mesmo em 30 Reasons Why você observa isso. Os cartazes espalhados na escola, depois que acontece com a Hannah, não é como você lida com a perda, é como você evita a perda. Mas e as pessoas que eram efetivamente amigas dela? E o Clay, que era apaixonado por ela? O que acontece com ele? Não é falado, entendeu? Ele sofre e ele fica com as alucinações na cabeça dele e você percebe que ele vai se perdendo durante a série, sabe? Ele vai se perdendo porque ele pensa que talvez pode ter sido por ele. E eu acho que as cartas que a Hannah deixa também é muito pesado, sabe? Porque ela aponta o dedo e ela fala, vocês 13 foram responsáveis pelo que aconteceu comigo. Quando, na verdade, pode ter tido uma parcela de culpa, mas por que ela não foi procurar ajuda? Entendeu? O que mostra do diretor tratando ela na série? Como que mostra isso? Mostra ela não numa superioridade, como ela vai ser ajudada. É totalmente o contrário.
É que nesse caso ainda tem uma carta da suicida, né? Então, exatamente. Que acaba tendo um tom cruel, mas eu também não sei que tipo de pessoas são essas. Porque, até aproveitando para falar que eu estava pensando sobre isso. Existe um lugar fantasioso que o suicida é passional, né? Ele tá apaixonado por alguém, esse amor não é realizado, Sim. e aí ele se mata. Ninguém fala sobre as outras personalidades, né? É muito focado no romantismo, né? Existe outras situações até dentro das celebridades, de pessoas que se mataram no colo da noiva, sabe assim? Porque ela quer que você sinta um pouco da culpa, porque ele vai se matar na sua frente. As pessoas que pulam num shopping center no meio das pessoas. Então, assim, cada suicida tem um perfil e um porquê do público ou do não público. Não é só a depressão que está envolvido e nem só o passional está envolvido, que a gente não sabe. Então, quando você fala assim, olha, se você precisar de ajuda, fale comigo, ligue para pedir ajuda ou qualquer coisa assim. Até parece que na hora que eu tô surtando, eu vou lembrar de ligar para alguém. Exatamente. Né? Na verdade, essa coisa da prevenção, ela é importante porque, assim, você tem que olhar os seus sintomas no seu dia a dia muito antes de você estar chegando nos sintomas graves. Porque quando começar a chegar os sintomas graves, você não vai pedir ajuda. Sim. Você já tá muito louca, né? E principalmente sair desse lugar que o suicida é um apaixonado frustrado. Sim. Porque enquanto a gente achar que é um caso de amor mal resolvido… Romantiza o negócio, a gente né? não vai entender o que está acontecendo com o nosso filho no quarto. Então Exatamente. você sai para ir… aconteceu isso no começo do ano, uma pessoa próxima também. Ele tinha acabado de fazer tipo um retiro com um grupo de jovens. Todo mundo ficou tipo 4 dias na piscina, brincando, não sei o quê. Passou 3 dias pós-carnaval, ele se suicidou. Ninguém entendeu. Sim. Porque ele tava lá super bem, super feliz, falando de vida e não sei o que, nananã. Ninguém entende quem tá com depressão aguda, chega em casa depois daquilo e pensa, poxa, eu tava lá feliz, contente, tudo dando certo. Mas fulano tem namorada, fulano tem trabalho, fulano tem não sei o que, e eu tô aqui na minha casa, fazendo nada. Eu sou um inútil. Parece que você é o culpado de tudo. Então, ele teve um pico de alegria num dia, e 2 dias depois ele teve um pico de frustração. E aí, ninguém viu. E teoricamente isso é uma coisa normal, porque a vida não é feita só de alegria. A vida não a gente nunca vai ter as coisas que a gente quer a hora que a gente quer. E aí a parte da gente se sentir culpada, assim, poxa, porque eu não vi? Não tem como ver. É muito silencioso e muito rápido. Então, assim, a pessoa tava feliz agora e amanhã ela vai, e assim, 10 minutos depois ela sai e se joga na frente de um carro. Você fala assim, mas ela tava agora, assim. Porque é muito louco e a gente não consegue realmente saber qual que é esse dispositivo. E quando você já tá nessa parte de surtar nesse limite, você já passou do período da ajuda, né? A ajuda tem que vir antes, muito antes, Sim. né? Porque essas questões, eu lembro que essas questões foram me corroendo. Mas eu sou uma pessoa dinâmica, então assim, não, tudo bem, vou resolver. E quando, de repente, eu olhei e falei assim, não, você não pode resolver. Você é uma inútil. Foi de uma vez, assim, eu acordei de manhã, eu dormi mais ou menos ruim e acordei de manhã num surto. Então não deu tempo de… E como eu tava sozinha, se tivesse outra pessoa em casa, as coisas teriam acontecido de outra forma. Mas eu estava sozinha, eu acordei e me senti sozinha, abandonada. E parece foi que você não é parte do mundo, né? Você é uma coisa a parte do mundo, você não faz parte dele. E é muito louco porque você começa a falar com você mesmo de uma forma alucinada e todas as suas respostas são contra você. E eu acho que a gente perde tanto sentido que o não sentido começa a fazer sentido, sabe? Você começa a achar sentido onde não tem sentido. E você se perde dentro de você mesmo. E isso é o pior de tudo, você se perder dentro de você mesmo. Porque ninguém pode ajudar a não ser você. Porque assim, antes de eu pegar a faca, eu me bati tanto. Porque eu queria sentir dor, porque eu não estava conseguindo sentir nada. Falei, não, você tem que reagir. E eu peguei a parte de trás da faca e comecei a me bater pra sentir dor, porque eu precisava reagir achando que isso ia me provocar algum tipo de reação. Só que você tá sozinha, né? Então não tem ninguém vendo você fazer um negócio desse.
outras pessoas que me viram achavam que eu tinha sido espancada por alguém, porque era impossível. Mas esse tipo de coisa eu nunca tinha feito comigo, né? E a sensação pior que teve depois disso é que qualquer nervoso que eu passo, eu fico desesperada, porque eu fico pensando se eu vou perder o controle. Então, assim, nunca ninguém me falou sobre isso, essa sensação de perda de controle. Eu sempre fiquei agitada por alguma coisa ou não sei o quê, mas você não poder mais ficar ansiosa, porque você fica ansiosa e você não sabe quando essa ansiedade vai chegar num lugar onde você vai passar do limite. Porque uma vez que você passou do limite, você já não tem mais a linha do limite. Antes você sabia aqui, até aqui é o limite. Agora você passou e você não sabe aonde é a outra margem. Mas como você já passou, para você passar de novo, pode acontecer. Então, você vive sendo torturada por essa memória de ser uma tentante. Interessante. E em relação a como o suicídio é representado, vocês duas assistiram 13 Reasons Why? Assisti, teve uma polêmica li o livro. grande na época que saiu a primeira temporada, porque foi muito explícito a forma… Tipo, a Hannah mostra ela, né, cometendo suicídio. O que vocês acham em relação a isso? Deveria ter tido um cuidado maior por parte da produção? Qual que é a… Eu vejo assim, a morte não é bonita. Não, de nenhuma forma. Eu já acho que foi até bonito o jeito que eles mostraram. A fotografia, tudo… Sabe? Deu um ar de romântico pra aquilo. Voltamos pro lugar do romântico, né? Eu acho que, assim, de uma certa forma, a personagem, ela é muito louca. Sim, doida. Muito louca. Você deixar as cartas e tipo… Você tá fazendo um jogo psicológico pós-morte, tipo… Essa pessoa é louca. Esse é o pior de tudo. Porque as pessoas que estão passando por isso não vão ter respostas. Porque a Hannah já morreu, né? E ela também não vai ter tempo de refletir se o que ela fez foi justo ou foi cruel, ou se ela tá sendo mais cruel ou menos cruel. Porque também as situações que ela passa são situações da vida. Por mais cruel que seja, a gente passa por coisas que são terríveis. Sim. Isso não justifica a nossa morte. Mas volta pro lugar do romântico, né? De você ter sempre uma situação romântica por trás disso. Sempre fazer isso se tornar algo fantástico. E uma pessoa louca. Então, assim, o suicida, naturalmente, ele é louco. Ele é passional, ele é egocêntrico, ele só pensa nele. É uma figura fragilizada, mimizenta. E aí, você volta pro lugar de onde o enfermeiro falou comigo. Tipo, essa daí, pra que a gente vai salvar? É mais uma, e ela vai vir aqui durante 10 anos até ela conseguir. É criado um estigma cada vez maior, né, em cima da saúde mental. Então, cada vez mais a saúde mental ela é desvalorizada, menosprezada. E aí a gente tem uma série que poderia ter ajudado, mas retrata exatamente uma personagem do jeito que você falou. Então, ela é doida, ela não consegue raciocinar direito. E aí traça um perfil de pessoas que têm ideação suicida e que não tem nada a ver com a realidade, né? A pessoa que ela está em sofrimento emocional é uma coisa que foge dessas coisas meio que em caixinha que é colocado na mídia, né, em vários lugares. Então é falado que o perfil de uma pessoa que ela vai se suicidar, ele é assim. Mas quem falou, né? Quem tá sorrindo, quem tá isso, aquilo, não vai se suicidar, não, tá tudo certo, né? Essa questão do estigma que as pessoas colocam em cima. Então, o atendimento do enfermeiro que você estava falando, a gente estudou isso e a gente viu que isso acontece bastante. Os profissionais não estão capacitados para lidar com isso. Então, chega um caso de suicídio, eles não querem nem atender. A fala que a gente teve era de, por exemplo, mas não quis se matar, então agora aguenta que tá aí. Né? Então, olha o nível que a gente está. E uma crítica que a gente poderia deixar, e que é muito importante, é que eu faço faculdade de psicologia, estou no 4º ano, e em todos esses anos de faculdade a gente não teve aula sobre morte. Então não foi falado sobre a morte, sobre o suicídio em si, entendeu? A gente tem que ir atrás. Que era o que a gente estava falando, né? Às vezes é um assunto tão delicado, que as pessoas nem querem falar sobre. Exatamente. E ainda mais em lugares como, né, numa faculdade de psicologia. Sim. Que deveria ser abordado. Exato. Exatamente. Porque você vai tratar pessoas que vão passar por luto ou que não conseguem passar por luto. Como que a gente vai falar sobre um luto que a gente nunca conversou? Né? Eu acho que, assim,
A nossa cultura, mesmo sendo uma cultura plural, religiosamente falando, né? Outras culturas trabalham a morte de uma forma muito melhor do que nós. Independente de religião ou não, Sim. a morte é trabalhada, é falada sobre e tudo mais. A gente tem uma utopia sobre a morte, uma fantasia sobre a morte. Independente de falar se você vai para um lugar encantado ou não, a gente não entende o que é perder a figura que vai estar ali, né? Essa situação de perda, a gente tem uma posse sobre essa figura. E quando ela vai embora, isso arrebenta a família inteira. E a gente não sabe lidar com aquela falta da pessoa. Às vezes a pessoa não morreu. A pessoa só vai fazer uma faculdade, mas as pessoas tratam disso como se fosse uma morte também, né? E eu vejo, pelo menos assim, dentro do meu grupo de amigos, da minha família, o quanto às vezes algo que era para ser precioso, que é essa mudança de estado por conta de uma faculdade, ser tratada como um luto, porque a pessoa não vai estar ali, né? É uma questão de não saber lidar com a falta, né? Com a falta. Pra gente encerrar, eu acho que queria saber de vocês, assim, exemplos positivos que vocês viram de representação de saúde mental, de suicídio na mídia, em filmes, em séries, que você acha que foi abordado de uma forma saudável. Vocês conhecem algum? Tem Eu alguma acho coisa em que mente? o melhor exemplo somos nós mesmos. Quem sobreviveu a isso sabe. Entendeu? Eu acho que talvez se ela escrevesse um livro, se eu escrevesse um livro, essa seria a melhor representação. Legal. É bom, é o que a gente fala de representatividade, né? Sim, A gente exatamente. tem que ter pluralidade de vozes. Eu acho que até assim, que você falou, acho que o seu programa, o que você está fazendo, está sendo uma representatividade positiva. Sim. Porque assim, você está trazendo a oportunidade de alguém que passou por isso falar. Porque a gente fala, quem está sempre no microfone é alguém que não passou. Todo Ou mundo alguém fala que sobre está- suicida, mas ninguém ouve ele. Ou alguém que está estudando sobre a causa. Alguém que acha que é importante isso. Mas eu não quero é a primeira vez que eu falo isso de forma aberta. Eu falo em grupos menores sobre essa situação. Porque assim, quando eu me exponho, eu sou a louca do rolê. A louca que tentou se matar. Então assim, que provavelmente era apaixonada, provavelmente não consegue. Então, assim, me descaracteriza de tudo aquilo que eu tenho, como mulher, como profissional. Eu viro uma pessoa que Frágil. eu viro e passei por isso. Você vai contratar a Bárbara? Sabe que ela é suicida, né? Uma pessoa instável. Você sabe que ela é instável. Então, assim, você fica nervosa, você é a suicida. Você briga com a sua filha, você é a suicida. As pessoas Você quer começam a pisar tomar- em ovos, sabe? Eu decidi mudar uma situação da minha vida de forma radical. E um grupo inteiro veio contra mim, dentro de uma situação extrema que eu tava passando. E eu quis mudar aquela situação. E falei, não quero mais isso na minha vida, eu vou mudar. E as pessoas olharam e falaram assim, gente, ela precisa de acompanhamento. Ninguém muda de situação dessa forma. Ela é uma suicida, né? A gente tem que lembrar disso. Então, assim, quando eu falo sobre o tema, eu viro ninguém vai promover uma suicida, ninguém vai contratar uma suicida, ninguém vai casar com uma suicida, ninguém vai ter filho com uma suicida. Então, é muito complicado. Me veio um nome Você agora na perde cabeça. sua identidade, né? Você se torna a suicida, você não é mais você. Sim. É horrível. Então, assim, eu gostaria de ter representatividade, eu gostaria de poder falar mais. Mas muito antes disso ser positivo, quem vai ler o livro de uma suicida? Aí você vai falar, o outro que tentou, o outro tentante. Tipo, uma suicida ajudando outra. Até a ironia é ruim. Sim, isso é verdade. Mariana Ferrão, ela falou sobre suicídio numa palestra da YouPix que eu assisti. Tem muita coisa no Instagram muito legal dela sobre suicídio e sobre depressão, porque ela passou por isso. Me veio esse nome agora na cabeça, Legal. é muito legal. Obrigada pela indicação. E você, Amanda, tem alguma recomendação pra gente? Para quem se interessa pelo tema e quer saber, de pós-venção é Karen Scavacini, do jeito que fala mesmo, é um S mudo. E tem a Karina Fukumitsu, que ela tem livros maravilhosos que falam sobre o suicídio, fala da pessoa que se mata e também um pouco da pós-venção, e são trabalhos incríveis de mulheres maravilhosas. Obrigada. Legal.
Bom, gente, vamos encerrar então. Foi muito bom esse papo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você por chamar a gente. Vocês fizeram um programa maravilhoso. E na semana que vem a gente vai voltar ainda com a Bárbara nas próximas semanas. Eu vou ficar sentada aqui, Porque a Bárbara, ela é profissional do cinema e ela vai falar um pouquinho sobre a realidade do cinema para mulheres no Brasil com a gente. Legal. Ela tá super animada. Só faço polêmicas. Esse programa aqui é de polêmicas, Bárbara. Você pode ser super polêmica. E eu queria agradecer a Amanda também por participar aqui com a gente. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação, por nos ouvir e até semana que vem. Até, galera. Tchau, tchau. Hora do intervalo comercial. Segura um pouquinho aí, ó. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617.